Imagina que você tá tocando a sua vida normalmente com seus imóveis, aí você tem um alugado que paga uma escola de um filho, outro que dá um respiro no final do mês, de vez em quando você vende ali uma unidade e de repente parece que trocaram o manual do jogo. Hoje eu vou te contar com números na mesa e sem sensacionalismo o que muda para a pessoa física com o capítulo de imóveis da reforma tributária que entra em vigor em janeiro de 2027. Essa coluna vai te explicar exatamente aquilo que você precisa saber. Quando é que a pessoa física passa a ser tratada como atividade econômica? Quanto que é muito aluguel? Quantas vendas que acendem a luz amarela? Quais são os valores de abatimento que aparecem para moradia e locação? E o tal do CIB, que o pessoal está chamando de CPF dos imóveis, vai empurrar o IPTU para cima? Então, vamos por partes. Eu vi um monte de matéria na mídia sobre esse assunto e com toda a honestidade do mundo, eu não vi nenhuma totalmente correta. Sempre tinha um exagero, uma confusão de conceito, tinha uma manchete chamando de massacre, o texto da lei não diz. Então vamos ao que interessa. Informação limpa, com números claros, para você entender o que vai mudar. Então vamos começar pelo ponto que gera mais dúvida. Quando que a pessoa física entra no radar assim do novo imposto sobre consumo, que a gente vai chamar de IBS e CBS? Quando ela atinge esse volume de mercado? Então, não é sobre ter um apartamento e pronto, é sobre cruzar uma regrinha objetiva. Vamos bem devagar para a gente entender. Se no ano calendário anterior você somou mais de 240 mil reais de aluguel, aí vale aluguel, cessão, arrendamento, e isso envolveu mais de 3 imóveis distintos, você passa a ser tratado como um contribuinte do IBS e da CBS nessas operações. Vai ter que pagar imposto. Se você vendeu ou cedeu direitos de mais de 3 imóveis também distintos dentro do mesmo ano, você também vai entrar. E se você construiu e vendeu mais de um imóvel em 5 anos, entra igualmente. Existe ainda também a regra que eu chamei do exagerei na dose. Se no próprio ano você estourar a regra, por exemplo, faturar 20% acima desses 240 mil em aluguel, ou seja, receber mais de 288 mil reais no ano, você já começa a ser tratado como contribuinte naquele mesmo ano. Não precisa nem esperar virar janeiro. Ah, não, pronto, tá muito difícil de entender assim. Vamos de exemplo então, com calma. Imagina a Ana. A Ana tem 4 apartamentos alugados por 6 mil reais cada. Fecha o ano com 288 mil reais. Ou seja, ela tem 4 imóveis e passou dos 240 mil reais. Pelas novas regras, ela já entra. O Bruno vendeu 4 imóveis no mesmo ano, então ele entra. A Carla construiu 2 casas ao longo de 4 anos e vendeu as 2 no ano passado. Então ela também entra. Vocês perceberam a regrinha? Do outro lado, quem tem 3 imóveis alugados por 5 mil reais cada um, já é uma boa renda mensal, soma aí 180 mil reais por ano, portanto, não entra. Por quê? Porque faltou quantidade de imóveis e faltou valor. E quem tem 4 imóveis e aluga cada um por 5 mil reais mensais, mas fecha o ano exatamente ali em 240 mil, também não entra, porque a regra é mais de 240 mil. Reparou no desenho? A lei parou de brincar de adivinhação sobre o que é um investidor ocasional e o que é atividade econômica no mercado imobiliário. Ela escreveu uma regrinha objetiva. Tem ainda um detalhe que mexe com muita gente. Aluguel residencial de curta temporada, aqueles até 90 dias, eles passam a ser encarados como hotelaria. Se você operava temporada com cara de aluguel comum, essa regra vai mudar a sua vida. Vai ter contrato refeito, regra de prestação de serviço ajustada e o preço vai ter que ser recalculado. Não é o fim do mundo, mas também acabou a gambiarra sem nome. Agora, um ponto que muita manchete errou. Vão cobrar imposto sobre tudo que aparece no boleto do aluguel? Não. A regra limpa a conta do aluguel para evitar distorções óbvias. Por exemplo, ela tira condomínio, tira IPTU, emolumentos do imóvel, nada disso entra na conta do imposto sobre consumo. O que importa é o aluguel em si. E quanto ao valor do imposto? Então, o capítulo de imóveis reduziu as alíquotas em relação à soma cheia de IBS e CBS. Na regra geral do capítulo, as operações ficam em metade do que seria a alíquota somada de IBS e CBS. Sim, uma redução de 50%. E em locação, esse corte é ainda maior. A alíquota vai ser reduzida em 70%. Não transforma tudo em festa, mas puxa para baixo aquilo que sem essa regra pesaria muito mais. Tem também 2 amortecedores oficiais que aparecem toda vez que a conversa é venda e moradia. O primeiro é uma espécie de memória de custo do imóvel. Quando o novo sistema rodar para valer, cada imóvel vai carregar uma lembrança do que foi posto de dinheiro nele. O que você pagou, que são custos diretos comprovados, aquilo que a própria lei reconhece como parte do seu investimento no imóvel. Essa memória ela vai reduzir o que vai para a conta do imposto. E ela tem data de nascimento, 1º de janeiro de 2027. Para imóveis que já existiam em 31/12 de 2026, essa memória pode ser fixada a partir do que você pagou, atualizado até 31/12 de 2026, ou a partir de um valor de referência, que vai ser calculado pelo poder público com dados de mercado. Calma que eu já chego nele para te explicar. Vamos por partes. O segundo amortecedor é um abatimento social, assumido como uma política pública. Na venda de um residencial novo, há um abatimento de 100 mil reais, o que pode ser pouco numa moradia muito cara, mas é muito para uma moradia popular. Na venda do lote residencial, 30 mil. E na locação residencial, um abatimento mensal de 600 reais, limitado ao próprio aluguel daquele mês. Você não vai acumulando esse valor, não. Esses valores eles vão ser corrigidos pelo IPCA. É a lei dizendo, com todas as letras, que moradia tem tratamento mais suave.
Não zera nada, mas também alivia um pouquinho. Não alivia muito também não, só um pouquinho. Agora o tema que virou apelido e dominou a rede social. CIB, o Cadastro Imobiliário Brasileiro, o famoso CPF dos imóveis. Tá, mas explica pra gente o que é isso de verdade. É um identificador nacional único para cada imóvel, urbano, rural, político, privado, dentro do SINTER, que é o Sistema Nacional que integra informações territoriais do país. Na prática, cadastros que sempre ficaram espalhados, tipo em cartório, prefeitura, INCRA, passam a falar a mesma língua, com um código único por imóvel e uma consulta pública no próprio GovBR que permite buscar imóveis por CIB, endereço ou código do INCRA. Aí voltamos lá no tal valor de referência. A Receita vem descrevendo que esse tal valor de referência vai ser estimado com base em dados de mercado e divulgado no SINTER como parâmetro público, um número que pode servir como prova em casos de arbitramento de valores em operações imobiliárias. Em agosto, a Receita regulamentou a integração de cartórios e registros ao SINTER e a adoção do CIB, o que acelera essa troca de dados. Tá, mas isso vai aumentar meu IPTU? Resposta honesta, não automaticamente. Complemento da resposta. Porém, certamente. É que o IPTU é um imposto municipal, ele não entra nessa história que a gente está falando aqui da reforma tributária. E ele usa o valor venal de cada prefeitura define esse valor venal. Agora pensa comigo, o CIB cria um banco de dados nacional, parametrizado pela Receita Federal. Vocês têm alguma dúvida de que esses dados serão usados como forma de pressão, onde esses valores venais estão defasados? Porque eu não tenho dúvida nenhuma, porque eu já sou brasileira, tem muitos anos. Óbvio que prefeituras vão cruzar o valor de referência com as próprias bases e óbvio que elas vão rever alguns valores históricos. É por isso que você viu manchetes discutindo se o CPF dos imóveis vai pesar no bolso. Não é virada de chave para amanhã, não é automático, mas é muito plausível que várias cidades com valor venal atrasado usem esse dado para atualizar o IPTU. O CIB, ele é um divisor de águas na informação. E honestamente, a gente sabe que até demorou para isso existir, considerando o Big Brother que a gente vive na Receita no Brasil. Tudo, absolutamente tudo que você faz hoje já é monitorado de alguma forma pelo fisco. Vocês realmente acharam que esse papo de imóveis ia ficar só na baguncinha de cartório? Não, né? Aí também ia ser inocente demais. A minha posição, você já conhece. Eu apoio a reforma, porque um sistema mais simples, previsível e transparente melhora a vida real de todo mundo. Mas eu definitivamente não sou uma fã de como ficou o capítulo de imóveis. Até porque foram muitos remendos a partir da proposta inicial, e aqui eu achei que ficou muito mais confuso do que precisaria ser. Não estamos falando de um monstro, mas também não vou ficar jogando oba-oba e confete aqui não. A gente merece explicação limpa, e é isso que essa coluna quis entregar pra você. Agora, se alguém te falar, agora o governo vai taxar qualquer aluguel, ou que vender um apartamento virou um crime tributário, manda respirar e olhar a regrinha. Pode ser que não seja exatamente isso. O que tem é, para quem cruzou o volume, o imposto sobre consumo passa a entrar. Para moradia e locação residencial, você tem os abatimentos explícitos e alíquotas mais baixas no capítulo que reduzem o impacto. E sim, o CPF dos imóveis chegou, o tal do CIB, com consulta pública no GovBR e valor de referência vindo de dados do mercado. Não há nada que a gente possa fazer em relação a esse Big Brother que está avançando em cima da gente. Então vamos combinar assim, menos manchete de terror, mais número certo. Sim, eu sei que esse capítulo é muito complexo, é difícil de entender numa coluna, mas a mudança na reforma tributária vai ser gigante mesmo. E não adianta a gente fingir que não está acontecendo, ela começa já em 2027, ali, logo ali, depois da esquina. E se essa coluna te ajudou a separar barulho de fato, faz o serviço público. Manda para o síndico do prédio, para o amigo que herdou ali 3 APs, manda para a tia do grupo que vive de corrente de WhatsApp, vamos espalhar a informação correta. E lembra, toda segunda, 9h30 da manhã tem Não Vou Passar Raiva Sozinha aqui no Estadão. Aqui a conta fecha com informação, sem gritaria. E eu espero você semana que vem.